Não há necessidade de falar sobre a gravidade da denúncia contida na delação premiada de Delcídio Amaral relativamente à tentativa de silenciá-lo. O que ele relata é um crime, chama-se obstrução da justiça ou tentativa de se obstruir o trabalho da justiça. E isso implica a necessidade de prisão. Foi o que ocorreu com o próprio Delcídio Amaral. Foi detido, foi conduzido à prisão por tentar comprometer o trabalho da justiça a partir da investigação realizada pela Força Tarefa na Operação Lava Jato. No dia de hoje, revela-se que um ministro de Estado tentou calar um senador para ocultar fatos criminosos. É evidente que cabe distinguir a posição pessoal de quem tenta um suborno da posição oficial de governo, em nome de quem o ministro, pelo que ficou subentendido, falou. O governo estaria, portanto, tentando calar o senador. Tentativa de ocultação de fatos delituosos, de crimes praticados à sombra do poder no país. Não se advoga, quem é da oposição, providências relativamente providências que cabem a quem governa. Demitir um ministro é, evidentemente, decisão de quem preside o país, mas é também evidente que, se a presidente da República não adota providência alguma, torna-se parceira do fato, do feito, parceira do feito, torna-se cúmplice do crime praticado, o crime de obstrução da justiça. Nós vamos aguardar as providências que a presidente da República deve anunciar. É óbvio que todos nós imaginamos a presidente não se calará diante desses fatos. Mas o que fica visível é essa tentativa de obstrução dos trabalhos da justiça e, obviamente, de instituições que realizam a investigação judiciária, a Polícia Federal, o Ministério Público, culminando com a ação da Justiça Federal. E é espantoso ver o governo, especialmente a presidente Dilma, arvorar-se em proprietária da independência destas instituições. Quantas vezes ouvimos a presidente da República e, além dela, os governistas tentarem assenhorarem-se do fato de ser hoje a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal independentes. Desenvolvem uma ação de independência e de ousadia para retirar debaixo do tapete toda a sujeira acumulada nos últimos anos de corrupção nesse país. Ao contrário, de patrocinadores dessa independência, o que vemos, no primeiro momento, quando Delcídio foi preso. E agora, sobretudo, o que vemos é uma tentativa de obstrução da justiça, ou seja, o governo tentando comprometer a ação de investigação desenvolvida pelas instituições já referidas.
E como nós sabemos, repito, obstruir a justiça implica detenção. De outro lado, eu vou conceder uma parte com satisfação ao José Medeiros, o líder do PPS, e depois eu prossigo. Muito obrigado pela parte, senador Álvaro Dias, mas é só para corroborar justamente o que Vossa Excelência vem dizendo, que essa independência, eu trabalhei 21 anos na Polícia Rodoviária Federal, que tem o mesmo escopo e é regida administrativamente pelo Ministério da Justiça. E essa independência, ela é inerente à corporação, independente de que governo esteja. O ministro da Justiça não consegue anular uma multa de trânsito, não tem como fazer isso. Agora, é bem verdade que o que Vossa Excelência está falando é uma realidade. Tanto é que essa obstrução da operação, ela começou a ser feita às claras, pelo menos os indícios dela. Lembre-se que, no início, o ministro da Justiça teve a coragem de se reunir com os advogados das empreiteiras em pleno Ministério da Justiça. Deu uma desculpa e tal, mas pegou muito mal. De lá para cá, com mais cuidado, mas nós estamos vendo nesses vazamentos todos que não parou. O governo tentou o tempo inteiro. O ministro Luiz Mercadante, o ex-senador, o senador Delcídio, simplesmente foram mensageiros. Existe até um ditado de que mensageiro não merece castigo. Obviamente que nossa legislação não permite isso, tem castigo sim, mas o grande a ser pego, na verdade, é o governo que tentou obstruir. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, senador Medeiros. E Vossa Excelência, com brilhantismo, fez referência também a essa inusitada nomeação do presidente Lula para o Ministério. Certamente é um fato curioso. No momento de tragédia política, nós verificamos a busca de estratégias pouco claras em relação à ética, que nos levam a refletir sobre as razões que motivam quem governa a agir desta forma. Qual o tamanho desse desespero? Nomear o ex-presidente Lula para a chefia da Casa Civil do governo é dizer o seguinte: o presidente Lula inicia o seu 3º mandato e determina o fim do 2º mandato da presidente Dilma. Como disse Vossa Excelência há pouco, seria a destituição, na prática, da presidente da República e a assunção para o comando da administração federal do ex-presidente da República. Em vários momentos discutiu-se interferências indevidas do ex-presidente, subtraindo o papel de líder de quem preside o país. Mas agora seria extrapolar os limites das possibilidades. E, obviamente, um escárnio, porque fica subentendido também tratar-se de uma estratégia que tem por objetivo fugir da justiça. Eu poderia afirmar que, de forma direta ou indireta, trata-se de uma obstrução do trabalho da justiça. Seria uma manobra protelatória que evitaria a caneta competente do juiz Sérgio Moro no julgamento de eventuais crimes praticados pelo ex-presidente da República. Aliás, juristas já atestam tratar-se de um ato administrativo nulo em razão do desvio de finalidade. Obviamente, cabe à oposição, e isso já se estuda, a apresentação de medidas legais para evitar a nomeação do ex-presidente. De qualquer sorte, não sabemos se ele será nomeado ou não será nomeado. Se o for, essas providências devem ser adotadas em nome da legalidade, já que é visível o desvio de finalidade. As razões que motivam
essa nomeação não são republicanas. Elas se alinham neste cenário de obstrução da justiça, que se verifica nesse depoimento constante da delação premiada do senador Delcídio Amaral. Depois da Operação Lava Jato, depois do julgamento dos envolvidos, restará à classe política, especialmente ao Congresso Nacional, uma tarefa extraordinária, que é a de buscar um novo modelo que conquiste a credibilidade do país, porque este modelo praticado do balcão dos negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, que é a razão direta. Concluindo, presidente, que é a razão direta desses escândalos de corrupção, esse modelo que estabelece a relação promíscua entre os poderes e setores da iniciativa privada, esse modelo falido, condenado pela opinião pública nas ruas do país, tem que ser substituído. E cabe, evidentemente, às instituições públicas eleitas a definição de um modelo que seja compatível com as aspirações do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.